milionário deu R$ 375 a uma humilde mulher para pegar um táxi durante uma tempestade. Na manhã seguinte, ele a viu na tumba de sua amada que morreu há 25 anos. A chuva caía com uma intensidade quase implacável. As gotas grossas e pesadas batiam no para-brisa do carro de Antônio Figueira, enquanto ele dirigia lentamente pelas ruas de São Paulo. As luzes dos postes refletiam nas poças de água, criando um brilho ofuscante que tornava a visibilidade ainda mais difícil. Dentro do carro, o silêncio era interrompido apenas pelo som insistente do limpador de para-brisas, acompanhando o ritmo da tempestade. Antônio estava acostumado a tempestades. Não apenas as que São Paulo oferecia de tempos em tempos, mas as que a vida lhe jogara nos últimos 25 anos. A perda de Carolina, sua noiva, havia sido o início de uma sequência interminável de dias nublados, mesmo quando o sol brilhava do lado de fora. Desde a morte dela, ele se tornara um homem frio, focado apenas nos negócios e nas cifras milionárias que continuavam a crescer, mas que, ironicamente, não traziam alegria. Ele dobrou uma esquina e, de repente, notou uma figura encolhida sob um toldo, tentando desesperadamente se proteger da chuva. Antônio diminuiu a velocidade e, por um breve momento, seus olhos se fixaram naquela mulher. Ela estava encharcada, segurando firmemente uma bolsa contra o peito, enquanto olhava para os dois lados da rua, como se estivesse procurando por algo. Um táxi, talvez, ou uma saída. Algo dentro dele se moveu, um sentimento que ele não reconhecia há muito tempo. Sem pensar muito, ele encostou o carro e abriu o vidro, deixando a água entrar. "Ei, você precisa de ajuda?" perguntou, tentando soar casual. A mulher olhou surpresa, hesitante. "Eu só estou tentando achar um táxi, mas com essa chuva, não sei se vou conseguir", respondeu ela, sua voz trêmula não só por causa do frio, mas também pela frustração. Antônio olhou ao redor, percebendo que ela tinha razão. As ruas estavam praticamente desertas, e qualquer táxi que passasse já estaria ocupado. Sem pensar duas vezes, ele tirou a carteira do bolso e entregou R$ 375 a ela, sem dizer uma palavra. A mulher olhou para o dinheiro, atônita. "Não se preocupe, pegue um táxi assim que puder", disse ele, tentando minimizar a situação. A mulher ficou paralisada por um segundo, olhando de volta para ele. Havia algo em seus olhos que ele não conseguia entender completamente. Gratidão, talvez, mas também uma tristeza profunda. "Obrigada. Muito obrigada", respondeu ela, com um sorriso tímido, antes de se afastar e desaparecer na chuva. Enquanto ela se distanciava, Antônio ficou olhando pela janela, o som da chuva preenchendo o vazio que ele conhecia tão bem. Algo naquela mulher o havia tocado de uma forma que ele não conseguia explicar, mas não deu muita atenção ao sentimento. Ele suspirou e voltou a dirigir lentamente pelas ruas molhadas, como fazia todos os anos na mesma data. Era um ritual. Todo dia, 12 de agosto, ele visitava o túmulo de Carolina. Era a única coisa que o fazia sentir uma conexão com ela, mesmo depois de tantos anos. O cemitério ficava a cerca de 20 minutos de onde ele estava, mas, com a chuva, o trajeto parecia levar uma eternidade. Quando finalmente chegou, as gotas ainda batiam com força contra o teto do carro. Antônio pegou o buquê de lírios brancos do banco de trás e saiu do carro, erguendo a gola do casaco para se proteger da chuva. O caminho até o túmulo era familiar, como se seus pés já soubessem exatamente para onde ir. Ele caminhava lentamente, cada passo trazendo memórias de Carolina, o sorriso dela, o jeito como mexia no cabelo, o som de sua risada. Ao chegar ao túmulo, no entanto, Antônio parou bruscamente. Havia alguém lá. Mesmo com a chuva dificultando sua visão, ele conseguiu ver uma mulher ajoelhada diante da lápide de Carolina, colocando flores. Por um segundo, ele pensou que estivesse alucinando. Quem seria aquela pessoa, naquele lugar e justamente naquela data? Ele ficou observando em silêncio, a chuva escorrendo pelo seu rosto, sem saber o que fazer. A mulher parecia estar chorando,
os ombros tremendo enquanto ela ajeitava cuidadosamente as flores sobre o túmulo. Era uma cena que Antônio não conseguia compreender. Sem querer interromper, ele deu um passo para trás, esperando que ela terminasse o que estava fazendo. Depois de alguns minutos, a mulher se levantou lentamente, ainda sem perceber sua presença. Quando finalmente se virou para ir embora, seus olhos se encontraram. Antônio ficou chocado. Era a mesma mulher que ele havia ajudado horas antes, durante a tempestade. Antônio continuou parado, ainda processando a coincidência diante dele. A mulher que, horas antes, havia aceitado sua ajuda na tempestade, agora estava diante do túmulo de Carolina, sua noiva falecida. Era como se o destino tivesse arquitetado aquele encontro duplo, o que o deixou desconcertado. A mulher, surpresa, hesitou por um momento antes de falar. Seus olhos, ainda marejados pelas lágrimas, refletiam um misto de curiosidade e desconforto. Você de novo, disse ela, a voz fraca e entrecortada pela emoção. Antônio, tentando disfarçar o impacto que a situação causava nele, balançou a cabeça, indicando que estava igualmente surpreso. Eu não esperava te ver aqui, ele respondeu, com um tom controlado, mas ainda sem saber como abordar a situação. Você conhece a pessoa que está enterrada aqui? A mulher enxugou as lágrimas com o dorso da mão, respirando fundo antes de responder. Sim, Carolina. Ela era minha mãe. Essas palavras atingiram Antônio como um soco no estômago. Ele piscou várias vezes, como se quisesse ter certeza de que tinha ouvido corretamente. Mãe? Pensou ele, o coração acelerando. Carolina, sua amada, que ele havia perdido tão tragicamente, agora era mencionada por alguém como mãe. Carolina era sua mãe? Repetiu ele, tentando absorver a informação. A mulher, ainda fragilizada, assentiu lentamente. Sim, mas eu não a conheci bem. Ela morreu quando eu era pequena. Passei anos tentando encontrar informações sobre ela e só recentemente descobri onde ela estava enterrada. Antônio sentiu um nó se formar na garganta. Cada palavra que ela dizia parecia desenterrar uma nova ferida em seu coração. Ele sempre soube que o tempo não apagaria a dor de perder Carolina. Mas agora, de repente, algo mais se revelava diante dele. O que ele realmente sabia sobre o passado dela? Eu não sabia que Carolina tinha uma filha, disse ele, sua voz baixa e embargada. A mulher suspirou, como se também estivesse carregando o peso dessa história. Ela teve... Eu fui criada em orfanatos, não tive muito contato com a família dela. Tudo o que sei, descobri por meio de pessoas que a conheciam antes de ela morrer. Antônio ficou em silêncio, processando aquelas palavras enquanto as gotas de chuva ainda caíam ao redor deles. Ele olhou para o túmulo de Carolina, sentindo a saudade misturada com uma sensação de desconhecimento. Como era possível que ele, que a amou tão profundamente, não soubesse desse detalhe tão importante? Você sabe quem foi o seu pai? Perguntou ele, cauteloso, quase com medo da resposta. A mulher balançou a cabeça negativamente. Não, minha mãe nunca falou sobre ele e eu nunca descobri quem era. A dor que Antônio sentia se intensificou. Era como se o passado estivesse voltando à tona, trazendo perguntas que ele nunca imaginou que precisaria fazer. Ele olhou para a mulher à sua frente e viu algo de Carolina em seus traços. O formato dos olhos, o jeito de segurar as mãos enquanto falava. Aquilo o perturbou profundamente. Depois de alguns minutos de silêncio, ele respirou fundo e finalmente falou, com uma voz mais firme, mas ainda cheia de emoção. Carolina, ela era minha noiva. Nós íamos nos casar, mas um acidente nos separou antes disso. A mulher ficou visivelmente surpresa com essa revelação. Você era... O noivo da minha mãe? Perguntou, a voz embargada, como se fosse difícil acreditar que o homem que a havia ajudado na tempestade tinha uma ligação tão profunda com o passado dela. Antônio assentiu, sentindo o peso daquela confissão.
Ele observou as emoções conflitantes passarem pelo rosto da mulher. Choque, tristeza e, de certa forma, uma estranha sensação de destino. Eu visito o túmulo dela todos os anos, no aniversário da sua morte. Ele continuou, sem conseguir conter a melancolia em sua voz. É tudo o que eu tenho dela agora. Os olhos da mulher se encheram de novas lágrimas. Eu também não tenho muito dela, nem memórias. Só algumas poucas histórias que ouvi e agora... Este lugar. Eles ficaram em silêncio por um tempo, enquanto a chuva diminuía de intensidade, deixando apenas um som suave de pingos sobre o chão molhado. Era como se o universo tivesse decidido dar uma pausa àquela tempestade, talvez em respeito ao peso daquele momento. Antônio olhou para a mulher novamente, tentando juntar as peças dessa história inesperada. "Qual é o seu nome?" perguntou, com um tom mais gentil. "Joana", respondeu ela, enxugando os últimos vestígios de lágrimas. "Joana", ele repetiu, como se estivesse gravando aquele nome na memória. "Eu sou Antônio." Eles trocaram um olhar longo, como se tentassem entender o que o destino estava fazendo ao colocar os dois ali, naquele lugar, conectados por uma pessoa que amaram, mas que, de maneiras tão diferentes, perderam. "Eu não sei muito sobre o passado da sua mãe antes de nos conhecermos", disse Antônio, quebrando o silêncio. "Mas talvez possamos descobrir mais juntos. Se você quiser." Joana pareceu surpresa com a oferta, mas algo em seus olhos indicava que ela também sentia a necessidade de preencher as lacunas de sua própria história. Ela assentiu lentamente, sem dizer nada. A chuva finalmente parou, e tudo ao redor parecia mais calmo, como se a tempestade tivesse levado consigo parte da dor que ambos sentiam. Antônio olhou para o túmulo de Carolina uma última vez antes de se virar para Joana. "Posso te oferecer uma carona?" perguntou ele, tentando ser prático, mas com uma gentileza sincera. Joana hesitou por um momento, mas depois sorriu timidamente. "Sim, eu aceito." Os dois caminharam lado a lado em direção ao carro, enquanto a água da chuva escorria pelas ruas, levando embora os restos da tempestade. O silêncio dentro do carro de Antônio era quase palpável. A conversa que haviam tido no cemitério ainda pairava no ar, deixando ambos imersos em pensamentos. A estrada molhada refletia as luzes dos postes, e as gotas de chuva que restavam no para-brisa brilhavam como pequenos diamantes sob a iluminação da cidade. Joana estava sentada no banco do passageiro, segurando a bolsa com força, ainda processando tudo o que havia sido revelado. Era difícil de acreditar que aquele homem, que a ajudara durante a tempestade, tinha sido noivo de sua mãe. O que o destino estava tentando lhe dizer com essa coincidência tão improvável? Antônio, por sua vez, mantinha os olhos fixos na estrada, mas sua mente estava longe. Carolina. As lembranças dela, que ele tentava manter apenas nas visitas anuais ao cemitério, agora estavam inundando seus pensamentos com mais intensidade do que nunca. Ele não conseguia evitar pensar em como havia perdido tanto tempo. E agora, diante dele, estava Joana, a filha de Carolina, que ele sequer sabia que existia. "Eu não sabia que minha mãe tinha sido noiva", disse Joana de repente, quebrando o silêncio no carro. Sua voz era baixa, quase como se estivesse falando consigo mesma. "Nunca me contaram isso. Só soube dela por algumas poucas histórias." Antônio desviou o olhar da estrada por um segundo para olhar Joana, que parecia perdida em seus próprios pensamentos. "Ela nunca falou sobre mim?" perguntou ele, quase com receio da resposta. Joana balançou a cabeça negativamente. "Não. Pelo menos, não nas histórias que ouvi. Quando ela morreu, eu era muito pequena. Fui criada em um orfanato e, desde então, tenho tentado descobrir mais sobre ela." Essa revelação trouxe um aperto no peito de Antônio. Ele pensou em Carolina, jovem, cheia de vida, e tentou imaginar o que a levou a manter tanto segredo. O fato de Joana ter crescido sem conhecer seu pai o deixava perturbado, mas ele não conseguia verbalizar isso. "Eu sinto muito que você tenha passado por tudo isso", disse ele.
a voz mais suave do que antes. Se eu soubesse, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Joana sorriu tristemente, sem tirar os olhos da janela. Não é culpa sua. Minha mãe fez suas escolhas. Eu só queria entender o porquê. Antônio sabia que aquelas palavras eram verdadeiras, mas isso não diminuía o peso que ele sentia em seus ombros. O silêncio voltou a se instalar entre eles, enquanto ele tentava organizar os pensamentos. Havia algo em Joana que o deixava desconcertado. Não era apenas a semelhança física com Carolina, mas também o jeito dela, a intensidade com que falava sobre o passado, a busca por respostas. Antônio sabia que eles compartilhavam algo muito maior do que simplesmente a ligação com Carolina, mesmo que ele ainda não conseguisse identificar o que era. Eles chegaram ao destino de Joana. Era um prédio simples, nada comparado ao mundo luxuoso de Antônio. Ela olhou para ele, agradecendo com um sorriso tímido, pronta para sair do carro. "Você tem certeza de que está bem?" perguntou Antônio, com uma preocupação sincera em sua voz. Estou bem, sim", respondeu Joana, tentando soar convincente. Mas era evidente que sua mente estava longe de qualquer estado de tranquilidade. Antes que ela pudesse abrir a porta, Antônio falou de novo. "Joana, se você quiser saber mais sobre Carolina, eu posso tentar te ajudar. Não sei muito sobre o passado dela, mas posso te contar o que sei." Joana hesitou. Parte dela queria aceitar a oferta, queria ouvir tudo o que aquele homem sabia sobre sua mãe. Mas outra parte estava com medo do que poderia descobrir, medo de se aproximar demais. Ela olhou para ele, vendo em seus olhos uma sinceridade que a tocou profundamente. Talvez possamos conversar mais, algum dia", respondeu ela, deixando uma porta aberta, mas sem se comprometer. Antônio assentiu, respeitando o espaço dela. "Claro, quando você estiver pronta." Joana saiu do carro e caminhou até a entrada do prédio, acenando para ele antes de entrar. Antônio observou até que ela desaparecesse por completo, e então soltou um longo suspiro, sentindo o peso de tudo o que havia acontecido naquela noite. Enquanto dirigia de volta para sua casa, sua mente continuava a girar em torno de Joana. O que mais ela sabia sobre Carolina? Por que Carolina nunca mencionou ter uma filha? As perguntas vinham em avalanche, mas as respostas pareciam estar trancadas em um lugar inacessível. Quando finalmente chegou em sua mansão, um lugar imenso e vazio, Antônio sentiu uma solidão ainda maior do que a habitual. Ele largou as chaves sobre a mesa e olhou ao redor do salão vazio, onde a única companhia era o eco dos seus próprios passos. O encontro com Joana havia reaberto uma ferida que ele pensava estar adormecida, e agora ele se via em meio a uma nova tempestade. Desta vez, uma tempestade emocional. Sentado no sofá, ele pegou uma das poucas fotos que tinha de Carolina e ficou olhando para ela, os olhos fixos no sorriso que ele nunca esqueceu. "O que você estava escondendo de mim, Carolina?" sussurrou ele para si mesmo, como se esperasse uma resposta vinda do passado. Antônio sabia que, a partir daquele momento, não poderia mais ignorar as peças soltas da história de Carolina. E Joana, de alguma forma, era a chave para desvendar o que ele nunca soube. Mas ele também sabia que estava pisando em território perigoso, onde velhas feridas poderiam se tornar ainda mais profundas e onde o passado talvez trouxesse mais dor do que conforto. No fundo de sua mente, Antônio sentia que esse encontro com Joana era apenas o começo. Havia mais para descobrir, mais para entender. E, de alguma maneira, ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Nos dias que se seguiram ao encontro no cemitério, Antônio não conseguia afastar os pensamentos sobre Joana. Havia algo naquela jovem que mexia com ele de um jeito profundo, quase inexplicável. Ele se via constantemente pensando em Carolina e na história que Joana havia contado, como se algo dentro dele estivesse em ebulição, pedindo por respostas. Era fim de tarde, quando Antônio decidiu que precisava conversar mais com Joana. Não era apenas uma questão de curiosidade. Era uma necessidade visceral de entender melhor a mulher que ele havia perdido e a conexão inesperada que surgiu com Joana.
Ele encontrou o número de Joana no bilhete que ela havia deixado com ele. Um gesto que inicialmente parecia formal, mas que agora se tornava uma linha tênue entre o presente e o passado. Com um suspiro pesado, ele pegou o telefone e discou. O som dos toques parecia ecoar mais do que o normal, como se cada segundo fosse uma eternidade. Finalmente, do outro lado, uma voz familiar atendeu. Alô? Joana, é o Antônio, ele disse, tentando manter a calma, embora seu coração batesse um pouco mais rápido. Ah, Antônio, como você está? Perguntou ela, sua voz soando um pouco surpresa, mas ainda calorosa. Estou bem, obrigado. E você, como está? Ele fez uma pausa, e então foi direto ao ponto. Joana, eu estava pensando... Eu gostaria de conversar mais com você sobre Carolina, sobre o que aconteceu. Acho que talvez possamos descobrir juntos mais do que sabemos agora. Joana ficou em silêncio por alguns instantes, e Antônio temeu ter avançado demais. Mas depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, ela respondeu. Eu também estava pensando nisso. Há tantas coisas que eu não sei sobre minha mãe. E talvez você possa me ajudar a preencher essas lacunas. Antônio sorriu, aliviado. Que tal nos encontrarmos para conversar com calma? Podemos tomar um café ou você pode vir aqui à minha casa, como preferir. Eu acho que seria melhor um lugar mais neutro, disse Joana, hesitante. Um café estaria ótimo. Eles marcaram para o dia seguinte em um café discreto no centro da cidade. Antônio passou o resto da noite refletindo sobre o que poderiam descobrir. A cada nova lembrança de Carolina que surgia, ele sentia que estava mais próximo de algo grande, embora ainda não conseguisse definir exatamente o que. No dia seguinte, o café escolhido por Joana era simples, mas aconchegante. As mesas de madeira rústica e as cadeiras de ferro remetiam a um ambiente familiar e acolhedor, diferente do mundo luxuoso em que Antônio estava acostumado. Ele chegou um pouco antes da hora marcada e escolheu uma mesa no canto, de onde poderia ver quem entrava e saía. Quando Joana chegou, Antônio a recebeu com um sorriso leve, que ela retribuiu de forma tímida. Sentaram-se, e por um momento houve um silêncio, como se ambos estivessem avaliando o que dizer em seguida. Era um terreno delicado que estavam pisando. Fico feliz que você tenha vindo, começou Antônio, tentando quebrar o gelo. Eu também. Acho que temos muitas perguntas, não é? Respondeu Joana, com um sorriso leve, mas ainda com um certo receio no olhar. Eles pediram café e então começaram a conversar, inicialmente sobre coisas triviais, como o tempo e a rotina de Joana. Antônio, observando-a mais de perto, notou novamente as semelhanças com Carolina. Era como se ele estivesse diante de uma versão jovem da mulher que amou. E isso trazia uma mistura de conforto e dor. Finalmente, depois de alguns minutos de conversa casual, Joana tocou no assunto que ambos sabiam ser inevitável. Você disse que conhecia bem minha mãe. Mas por que acha que ela nunca falou de mim? A pergunta pegou Antônio de surpresa. Ele havia pensado nisso várias vezes, desde que descobriram que Joana era filha de Carolina, mas ainda não tinha uma resposta definitiva. Eu não sei, Joana. Quando Carolina e eu estávamos juntos, eu não sabia que ela tinha uma filha. Se soubesse, teria feito algo. Teria procurado você, disse ele, a voz carregada de sinceridade e, em certa medida, de arrependimento. Joana abaixou o olhar, claramente processando o que ele havia dito. Eu sempre me perguntei por que minha mãe nunca me falou sobre o meu pai, e agora, conhecendo você, é ainda mais confuso. Antônio assentiu, compreendendo a complexidade da situação. Talvez ela tivesse suas razões. Talvez tenha achado que estava te protegendo. Ou talvez fosse algo que aconteceu antes de eu entrar na vida dela. Joana suspirou, frustrada. Eu só queria ter mais respostas. Minha vida toda foi marcada pela falta de informações. Eu cresci sem saber de onde vim, sem entender por que minha mãe foi embora tão cedo. Antônio observava Joana enquanto ela falava, vendo o peso de sua jornada em cada palavra.
Ele sentiu uma profunda compaixão por aquela jovem, que havia sido privada de tantas coisas essenciais. No fundo, ele sabia que também estava buscando respostas para si mesmo, para compreender por que Carolina havia mantido tantas coisas escondidas. Talvez a gente possa descobrir essas respostas juntos, disse Antônio, depois de um longo silêncio. Eu também sinto que há muitas coisas que não sei sobre o passado de Carolina, coisas que ela nunca me contou, mas estou disposto a procurar essas respostas com você. Joana olhou para ele, avaliando suas palavras. Acho que seria bom ter alguém para me ajudar nessa busca, respondeu ela, com um pequeno sorriso. Obrigada, Antônio. A partir daquele momento, um novo vínculo começou a se formar entre eles. Não era apenas o desejo de descobrir o passado de Carolina. Era também uma conexão que ia além da curiosidade. Antônio começou a ver Joana como mais do que apenas a filha de sua noiva falecida. Ela era uma jovem corajosa, buscando por identidade e por uma verdade que parecia estar sempre fora de alcance. Eles conversaram por mais algum tempo, compartilhando pequenas lembranças e tentando juntar as peças de um quebra-cabeça incompleto. Mas mesmo sem todas as respostas, ambos sentiram que haviam dado um passo importante em direção à verdade. Ao saírem do café, Antônio se ofereceu para acompanhar Joana até sua casa. Mas ela educadamente recusou, dizendo que gostaria de caminhar um pouco sozinha. Antônio respeitou sua decisão, mas, ao vê-la se afastar, não pôde deixar de sentir que algo maior estava por vir. Os dias seguintes ao encontro no café marcaram o início de uma nova fase para Antônio e Joana. Embora ainda tentassem entender o que aquela conexão significava, ambos sentiam que, de alguma forma, a presença um do outro ajudava a preencher vazios que, até então, pareciam impossíveis de serem preenchidos. Aos poucos, a desconfiança inicial de Joana foi se transformando em algo mais próximo da confiança, enquanto Antônio começava a ver nela mais do que uma lembrança viva de Carolina. Certa tarde, Antônio decidiu convidar Joana para conhecer um de seus escritórios. Ele sabia que ela trabalhava como faxineira e, talvez, pudesse ajudá-la de alguma forma. Não era apenas uma questão de caridade. Era um impulso genuíno de tentar melhorar a vida dela, de estar mais presente e envolvido. Ele já tinha perdido Carolina e, agora, sentia uma necessidade urgente de não perder essa nova ligação que surgia com Joana. Eles combinaram de se encontrar no escritório, um prédio elegante localizado na área empresarial de São Paulo. Ao chegar, Joana se sentiu um pouco desconfortável, não por estar naquele ambiente sofisticado, mas pela incerteza do que aquele convite realmente significava. Contudo, quando viu Antônio esperando na entrada, seu sorriso sincero e caloroso a tranquilizou. "Bem-vinda, Joana. Fico feliz que tenha vindo", disse Antônio, conduzindo-a para dentro. Ela olhou ao redor, observando os detalhes do local. Era um mundo tão diferente do seu, um mundo de poder e negócios, onde as pessoas andavam apressadas e carregavam pastas e celulares. Embora fosse um ambiente completamente novo para ela, Joana se sentiu curiosamente à vontade ao lado de Antônio. Ele parecia diferente do homem rígido e distante que ela havia imaginado no começo. Havia algo mais caloroso nele, uma vontade de se conectar que a surpreendia cada vez mais. "Este é um dos meus escritórios", explicou ele, enquanto caminhavam pelos corredores. "Eu pensei que talvez você pudesse se interessar por uma oportunidade de trabalho diferente. Sei que você está em uma fase de mudanças e, se quiser, posso te ajudar a encontrar algo melhor." Joana parou por um momento, surpresa com a oferta. "Você está me oferecendo um emprego?" perguntou, ainda incrédula. Antônio sorriu. "Sim, mas apenas se você quiser. Não estou tentando pressionar. Só pensei que talvez fosse uma boa oportunidade para você. O que você faz é digno e respeitável, mas se há algo mais que você deseja, estou disposto a ajudar." Joana ficou em silêncio por alguns instantes, pensando na oferta. Era um gesto generoso, sem dúvida, mas havia algo que a incomodava. Ela não queria parecer ingrata, mas, ao mesmo tempo, não estava certa de aceitar ajuda tão facilmente.
Ela havia lutado a vida toda para conquistar o pouco que tinha e temia que, ao aceitar, pudesse perder parte de sua autonomia. Eu agradeço muito, Antônio, de verdade, mas acho que ainda preciso de um tempo para pensar nisso, disse ela com um sorriso tímido. Antônio assentiu, compreendendo seus sentimentos. Claro, Joana, não há pressa. Só quero que saiba que estou aqui para o que você precisar. Eles continuaram conversando enquanto ele a mostrava o restante do escritório. À medida que o dia passava, a tensão entre os dois ia se dissipando, dando lugar a uma conversa mais leve e fluida. Antônio contou algumas histórias sobre sua trajetória nos negócios, enquanto Joana o ouvia com curiosidade, fascinada pelo caminho que ele havia trilhado. Em certo momento, Antônio, ao mencionar mais uma vez Carolina, notou que Joana ficava sempre quieta quando o nome de sua mãe surgia na conversa. Ele percebeu que, embora estivessem tentando se aproximar, havia ainda uma barreira entre eles, uma sombra do passado que Joana não conseguia afastar. Joana, posso te perguntar uma coisa? Disse ele, em um tom mais sério. Claro, respondeu ela, curiosa. Como foi para você crescer sem sua mãe? Deve ter sido muito difícil, imagino. Nunca conheci alguém que passou por isso e eu queria entender melhor. A pergunta pegou Joana de surpresa. Ela nunca havia falado muito sobre sua infância com ninguém, talvez por achar que as pessoas não entenderiam ou não se importariam o suficiente. Mas ali, diante de Antônio, sentiu que, pela primeira vez, poderia compartilhar essa parte de sua vida com alguém que realmente se importava. Foi difícil, sim, começou ela com a voz baixa. Eu cresci em orfanatos, nunca soube nada sobre o meu pai e, com o tempo, fui desistindo de tentar descobrir. Minha mãe morreu quando eu era muito pequena, então as memórias que tenho dela são muito vagas, quase inexistentes. Antônio ouviu atentamente. Cada palavra de Joana era como um golpe em sua alma. Saber que a filha de Carolina havia crescido sem amor, sem família, o atormentava. Ele sentia um peso de culpa, mesmo sem saber exatamente por quê. E você? Você nunca sentiu que queria procurar seu pai? Nunca teve pistas sobre quem ele poderia ser? Perguntou Antônio, cauteloso, mas com um interesse genuíno. Joana balançou a cabeça. Não, nunca tive pistas. Na verdade, nem sei por onde começar. Às vezes me pergunto se ele sequer sabia que eu existia. Essas palavras ressoaram fundo em Antônio. Algo dentro dele começava a se agitar, como se as peças de um quebra-cabeça estivessem começando a se encaixar, ainda que de forma imperfeita. Ele não conseguia afastar a sensação de que havia mais naquela história do que Joana sabia. E talvez mais do que ele mesmo sabia. Eu gostaria de te ajudar a descobrir mais sobre o seu passado, disse Antônio, sem rodeios. Se você quiser, claro. Joana olhou para ele, surpresa com a oferta. Ela já havia aceitado que seu passado era um mistério, um livro fechado que talvez nunca fosse aberto. Mas diante da sinceridade de Antônio, algo dentro dela despertou. Talvez, com ele, ela finalmente pudesse descobrir as respostas que tanto buscava. Eu gostaria disso, sim, respondeu ela, com um sorriso tímido, mas esperançoso. Antônio sorriu de volta. Ele sentia que, de alguma forma, essa jornada em busca de respostas os conectaria de uma maneira ainda mais profunda. O destino havia colocado Joana em sua vida e agora ele estava determinado a não deixá-la partir sem descobrir tudo o que estava escondido no passado. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas significativa, na relação entre Antônio e Joana. O vínculo entre eles estava se fortalecendo e a busca pelo passado de Carolina havia se tornado uma espécie de missão compartilhada. Embora as respostas ainda estivessem distantes, ambos sentiam que, juntos, poderiam desvendar os segredos que há tanto tempo permaneciam escondidos. Antônio havia oferecido toda a ajuda que pudesse para a investigação de Joana. Ele havia contratado um investigador particular para vasculhar documentos antigos, registros hospitalares e qualquer outra pista que pudesse esclarecer os mistérios que envolviam Carolina.
Contudo, as informações eram escassas, e o que se sabia até o momento pouco ajudava a esclarecer os detalhes da vida de Carolina antes de seu relacionamento com Antônio. Certo dia, enquanto revisava alguns dos papéis que o investigador havia enviado, Joana encontrou algo que chamou sua atenção. Era um nome, rabiscado em uma anotação de um documento médico antigo. Ela olhou mais de perto e viu que o nome mencionado era o de um médico. Alguém que aparentemente havia estado presente durante um evento importante na vida de Carolina. Sem pensar muito, Joana decidiu seguir essa nova pista. Com a ajuda do investigador, ela conseguiu localizar o endereço do consultório onde esse médico costumava trabalhar, mesmo que fosse muito tempo atrás. No dia marcado, ela decidiu ir sozinha, sentindo que essa era uma etapa da sua jornada que precisava enfrentar por conta própria. O consultório ficava em um prédio antigo no centro da cidade. Ao chegar lá, Joana não pôde deixar de sentir uma pontada de nervosismo. O que ela esperava encontrar ali? O que aquele médico poderia revelar sobre sua mãe que ela ainda não sabia? Ela foi recebida por uma recepcionista idosa, que a conduziu até uma sala pequena e aconchegante. Logo, o médico entrou. Um homem de cabelos grisalhos e expressão gentil, mas que claramente havia envelhecido desde os dias em que talvez tivesse conhecido Carolina. "Em que posso ajudá-la, minha jovem?" perguntou ele, sentando-se atrás de sua mesa, os olhos curiosos observando Joana. Joana respirou fundo antes de falar. "Eu estou tentando descobrir mais sobre minha mãe. Ela se chamava Carolina, e parece que o senhor foi médico dela há muitos anos. Talvez o senhor tenha alguma informação sobre ela, algo que eu não saiba." O médico franziu a testa, tentando se lembrar. "Carolina, Carolina", murmurou ele, repetindo o nome enquanto buscava em sua memória. "É um nome comum, mas... espere. Sim, acho que me lembro de uma Carolina. Ela era uma jovem bonita, vivaz, mas havia algo triste em seus olhos, como se carregasse um fardo." Joana sentiu seu coração acelerar. "O senhor lembra de mais algum detalhe? Algo que possa me ajudar a entender o que aconteceu com ela?" O médico olhou para Joana com um olhar mais profundo, como se estivesse avaliando a seriedade de sua pergunta. "Carolina? Sim, eu a tratei por um breve período. Ela estava grávida na época e havia algumas complicações. Lembro-me de que ela parecia muito aflita, como se algo estivesse fora do seu controle." A revelação atingiu Joana em cheio. "Grávida?" sussurrou ela, quase como se estivesse falando para si mesma. O médico assentiu. "Sim, ela estava grávida, mas havia um problema. Ela nunca mencionou o pai da criança e parecia determinada a manter tudo em segredo. Isso foi o que mais me marcou. Ela queria proteger aquela criança, mas estava claramente com medo de algo ou alguém." Joana sentiu uma mistura de emoções tomando conta dela. Parte dela estava ansiosa para descobrir mais, enquanto outra parte estava apavorada com o que essas novas informações poderiam significar. Ela deu à luz essa criança?" perguntou Joana, temendo a resposta. O médico assentiu novamente. "Sim, ela deu à luz. Foi um parto difícil, mas a criança nasceu saudável. Depois disso, Carolina desapareceu. Nunca mais a vi ou soube de seu paradeiro." As palavras dele ecoaram na mente de Joana. Carolina havia tido uma filha. Ela, Joana, mas tudo parecia envolto em mistério. Quem era o pai? Por que sua mãe nunca falara sobre isso? O médico não tinha mais informações que pudessem ajudar a responder essas perguntas, mas o que ele revelara já era um enorme avanço. Agradecendo ao médico, Joana saiu do consultório com a mente acelerada. Ela sabia que precisava contar tudo a Antônio, pois ele também estava envolvido nessa história, mesmo que de forma indireta. Havia algo mais profundo que ambos ainda não haviam descoberto. E agora, com essa nova revelação, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. No caminho de volta, Joana não conseguia deixar de pensar em tudo o que havia descoberto. Sua mãe, Carolina,
havia mantido um segredo enorme sobre a gravidez e sobre seu pai. E, de alguma forma, aquele segredo parecia estar diretamente ligado ao passado de Antônio. Cada vez mais, Joana sentia que as respostas que tanto buscava estavam mais perto do que imaginava, e que, quando finalmente viessem à tona, seriam capazes de mudar sua vida para sempre. Ao chegar em casa, ela ligou para Antônio imediatamente. Ele atendeu no terceiro toque, e Joana pôde perceber uma leve ansiedade em sua voz. "Antônio, eu preciso te contar algo", começou ela, sem rodeios. "Eu fui a um médico que cuidou da minha mãe quando ela estava grávida, e ele me revelou algumas coisas que podem mudar tudo." Antônio ficou em silêncio por um momento, claramente surpreso. "Grávida?", repetiu ele, incrédulo. "Sim, e eu acho que há muito mais nessa história do que imaginamos. Preciso que você venha até aqui. Acho que temos muito o que conversar." Antônio concordou em encontrá-la no dia seguinte, e Joana sabia que aquela seria uma conversa crucial para ambos. A sensação de que algo grandioso estava prestes a ser revelado era quase palpável. E embora ainda não soubesse todos os detalhes, Joana estava preparada para enfrentar qualquer verdade que surgisse, por mais dolorosa que fosse. No dia seguinte, Antônio chegou ao apartamento de Joana com a mente pesada e cheia de perguntas. A revelação sobre Carolina ter estado grávida mexia com ele de maneiras que ele ainda não conseguia explicar. O tempo todo, ele tentava juntar as peças do que Joana havia contado no telefonema e as memórias que tinha de seu relacionamento com Carolina. Por que ela nunca mencionou a gravidez? O que poderia ter acontecido para ela guardar um segredo tão grande? Ao entrar no apartamento de Joana, ele foi recebido com um sorriso tímido e uma xícara de café que já o aguardava na mesa. Embora houvesse uma tensão no ar, havia também uma sensação de urgência. Ambos sabiam que o que estava por vir mudaria suas vidas. "Obrigada por ter vindo, Antônio", começou Joana, sentando-se em frente a ele. "Eu sei que essa história toda é confusa, mas acho que estamos começando a chegar perto das respostas que tanto buscamos." Antônio assentiu, sua expressão séria. "Eu também sinto isso. Quando você mencionou que sua mãe estava grávida, eu confesso que fiquei chocado. Nunca imaginei que Carolina estivesse esperando um filho, não naquela época." Joana inclinou-se ligeiramente para a frente, como se estivesse prestes a dizer algo importante. "O médico me contou que minha mãe estava com medo. Ele disse que ela parecia assustada, como se estivesse fugindo de alguém ou de alguma coisa, e isso me fez pensar: você sabia de algo naquela época? Algo que poderia ter feito minha mãe se afastar assim?" Antônio suspirou profundamente. Aquela pergunta o fez voltar no tempo, relembrando os últimos meses que passou ao lado de Carolina. Ele se recordava de momentos em que ela parecia distante, preocupada, mas ele nunca imaginou que fosse algo tão grave. Houve um momento, antes de nos separarmos, em que Carolina parecia mais ansiosa, mais preocupada do que o normal. Começou ele, a voz baixa. "Mas ela nunca me falou nada diretamente. Eu tentei perguntar, mas ela sempre desviava o assunto. Achei que fosse algo relacionado ao trabalho ou à família dela." Joana o observava atentamente, absorvendo cada palavra. Antônio respirou fundo, sentindo a necessidade de compartilhar algo que ele havia mantido guardado por muito tempo. "Joana, eu nunca te contei isso, mas antes de Carolina e eu nos separarmos, ela me disse que precisava falar comigo sobre algo muito importante. Só que, antes que pudesse me contar o que era, ela sofreu aquele acidente. Eu sempre me perguntei o que era tão urgente que ela queria compartilhar, mas agora, ouvindo sua história, acho que sei o que era." Os olhos de Joana se arregalaram. "Você acha que ela queria te contar sobre a gravidez?" Antônio assentiu lentamente. "Eu acredito que sim. Ela nunca teve a chance de me contar, e eu também nunca soube. Mas isso explicaria muita coisa. O medo dela, o distanciamento. Talvez ela estivesse tentando me proteger de algo, ou até mesmo proteger você." Joana ficou em silêncio por um momento, tentando processar essa nova revelação. Embora fosse difícil aceitar que sua mãe tivesse guardado um segredo tão grande,
Agora tudo parecia começar a fazer sentido. O comportamento de Carolina, a forma como ela havia desaparecido da vida de Antônio sem dar muitas explicações, tudo isso estava finalmente se encaixando. Eu sempre me perguntei por que minha mãe nunca falou sobre o meu pai, disse Joana com a voz trêmula. Mas agora acho que talvez ela tenha tentado, só que nunca teve a chance. Ela queria te contar, mas não conseguiu. Antônio sentiu um nó na garganta. Ele passou todos aqueles anos sem saber que poderia ter sido pai, sem saber que uma parte de Carolina ainda existia no mundo. A culpa que ele carregava por não ter sido capaz de protegê-la agora parecia ainda mais pesada. Joana, eu sinto muito por tudo isso. Se eu soubesse que Carolina estava grávida, eu teria feito qualquer coisa para estar ao lado dela. Eu nunca teria deixado vocês sozinhas, disse ele, sua voz embargada pela emoção. Joana olhou para ele com os olhos marejados. Eu sei que você teria. Eu posso ver isso em você. Mas o que importa agora é que estamos aqui e que estamos descobrindo tudo isso juntos. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Havia uma conexão crescente entre eles, algo mais profundo do que qualquer um poderia ter imaginado no início dessa jornada. Antônio estava finalmente começando a enxergar Joana não apenas como a filha de Carolina, mas como uma parte de si mesmo, uma parte que ele nunca soube que existia, mas que agora parecia indispensável. Antônio, eu também sinto muito por ter crescido sem saber quem era o meu pai, disse Joana, quebrando o silêncio. Eu passei tanto tempo me perguntando, e agora que estamos tão perto de descobrir, parece assustador, mas eu preciso saber. Nós precisamos saber. Antônio assentiu, compreendendo o que ela estava dizendo. Eles estavam no limiar de uma verdade que poderia mudar tudo, mas também sabiam que essa verdade poderia trazer novas dores e desafios. Mesmo assim, estavam determinados a seguir em frente, juntos. Então vamos continuar, disse ele, com determinação na voz. Vamos descobrir o que mais está escondido no passado de Carolina. E se isso nos levar a algo maior, vamos encarar isso de frente. Joana sorriu, agradecida pela força e apoio de Antônio. Ela sabia que essa jornada estava longe de terminar, mas pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia mais sozinha. Havia alguém ao seu lado, alguém que compartilhava seu desejo de entender o passado e, quem sabe, construir um futuro melhor. Enquanto se despediam naquele dia, Joana sentiu que o vínculo entre eles havia se fortalecido de maneira irreversível. Antônio não era apenas um milionário solitário que tinha uma ligação com sua mãe. Ele era um homem que se importava, que estava disposto a enfrentar as verdades mais difíceis para ajudá-la a encontrar paz. O passado de Carolina ainda estava cheio de segredos, mas, juntos, Antônio e Joana estavam determinados a desvendá-los, e com cada nova descoberta, a sensação de que algo maior estava por vir ficava ainda mais forte. Eles sabiam que, em breve, a verdade completa seria revelada, e quando isso acontecesse, suas vidas jamais seriam as mesmas. Após a revelação de que Carolina estava grávida e que nunca teve a chance de contar isso a Antônio, Joana se viu mais determinada do que nunca a descobrir o que realmente havia acontecido no passado de sua mãe. Embora as peças estivessem começando a se encaixar, ainda havia muito a ser esclarecido, e cada nova pista a levava mais fundo em uma história que parecia cada vez mais complexa. Na manhã seguinte à conversa com Antônio, Joana sentou-se com os papéis que o investigador particular havia reunido. Ela revisava cada detalhe minuciosamente, na esperança de encontrar algo que pudesse apontar para a verdade sobre seu pai biológico. Antônio, por sua vez, também estava empenhado em ajudá-la, embora estivesse lidando com seus próprios conflitos internos. A ideia de que ele poderia ter uma filha com Carolina e nunca ter sabido disso pesava em sua mente. Durante uma busca mais aprofundada nos documentos, Joana encontrou algo que parecia ser a chave para um mistério: um conjunto de registros hospitalares de uma clínica onde Carolina havia recebido atendimento durante a gravidez. Entre os papéis, havia um nome que chamou sua atenção:
Um médico que parecia ter sido o responsável pelos cuidados de Carolina pouco antes de seu acidente. Joana decidiu que não poderia adiar essa investigação por mais tempo. Ela entrou em contato com o investigador e, juntos, descobriram que o médico ainda estava vivo e trabalhando em uma pequena clínica particular. No mesmo dia, Joana marcou uma consulta, determinada a obter respostas. Quando ela chegou à clínica, foi recebida por uma enfermeira que a conduziu a uma sala de espera modesta, onde as paredes eram adornadas com certificados antigos. Joana sentiu um nervosismo crescente enquanto esperava ser chamada, seu coração batendo acelerado. Ela sabia que aquele encontro poderia finalmente lhe dar as respostas que ela procurava, mas também temia o que poderia descobrir. O médico, Dr. Silvio, era um homem idoso, mas com uma postura ainda firme e olhar atencioso. Quando Joana entrou em seu consultório, ele a observou com curiosidade, claramente intrigado pela razão de sua visita. "Boa tarde, senhorita. O que a traz aqui hoje?" perguntou ele, em um tom calmo. Joana respirou fundo antes de falar. "Eu estou tentando descobrir mais sobre minha mãe. Ela se chamava Carolina, e eu encontrei seu nome nos registros hospitalares dela. Pelo que descobri, o senhor a atendeu durante a gravidez e eu preciso de respostas." O médico franziu a testa, tentando se lembrar. "Carolina? Sim, eu me lembro dela. Foi há muito tempo. Mas me lembro bem. Ela era uma jovem forte, mas estava claramente em uma situação delicada." "O que exatamente você gostaria de saber, minha jovem?" Joana sentiu um misto de esperança e medo. "Eu nunca soube quem foi o meu pai. Minha mãe nunca falou sobre ele. Eu cresci em orfanatos e, recentemente, descobri que minha mãe estava grávida quando sofreu um acidente. Eu só preciso saber mais sobre esse período da vida dela. Qualquer coisa que o senhor possa me contar." O Dr. Silvio a observou com uma expressão de empatia. Ele se acomodou na cadeira e respirou fundo antes de começar a falar. Carolina era uma paciente reservada aqui, mas estava muito preocupada com a gravidez. Ela parecia estar fugindo de algo, ou de alguém. Ela nunca me contou quem era o pai da criança, mas posso te dizer que havia algo em seus olhos que sugeria medo. Ela tinha medo do que aconteceria se o pai da criança soubesse. Joana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Medo? De quem? Ela tentou manter a calma enquanto processava essa nova informação. "O senhor tem alguma ideia de quem poderia ser esse homem? Ela falou algo sobre ele?" O médico balançou a cabeça. "Infelizmente, não. Carolina nunca quis entrar em detalhes e eu respeitei sua privacidade, mas eu sabia que ela estava determinada a proteger a criança a todo custo. Era como se ela tivesse uma missão, algo maior do que ela mesma." Essa revelação só aumentou o mistério para Joana. O que Carolina estava tentando proteger? E por que ela estava com tanto medo? O Dr. Silvio fez uma pausa antes de continuar. "Há algo mais que talvez você deva saber. Pouco antes de Carolina sofrer o acidente, ela me disse que planejava sair do país com a criança. Ela queria recomeçar em outro lugar, longe de tudo e de todos. Eu não sei se ela conseguiria, mas era esse o seu plano." Joana ficou em silêncio, processando o que acabara de ouvir. Sua mãe estava planejando fugir? Será que Carolina acreditava que sua vida e a de sua filha estavam em perigo? A cabeça de Joana rodava com essas novas informações. Ela agradeceu ao doutor Silvio e se despediu, sabendo que agora tinha mais perguntas do que respostas. No caminho de volta para casa, ela ligou para Antônio, sentindo que ele precisava estar a par de tudo o que havia descoberto. Quando Antônio chegou ao apartamento de Joana, ela já havia se acalmado o suficiente para contar tudo com clareza. Ele a ouviu atentamente, seu rosto ficando cada vez mais tenso à medida que ela explicava os detalhes da conversa com o médico. "Ela estava com medo, Antônio. Minha mãe estava tentando fugir, recomeçar em outro lugar. Mas de quem? Do quê? Por que ela nunca te contou sobre mim?" perguntou Joana, sua voz cheia de frustração. Antônio olhou para o chão por um momento, seus pensamentos correndo.
Ele estava tão perplexo quanto Joana. Eu realmente não sei, Joana. Eu nunca soube que ela estava grávida. Nunca imaginei que ela estivesse com medo de algo tão sério. Mas agora, ouvindo tudo isso, parece que havia muito mais acontecendo do que eu poderia entender na época. Joana sentiu uma onda de tristeza e confusão. As respostas pareciam estar tão perto, mas ainda havia tantas lacunas. Ela olhou para Antônio, que claramente estava sofrendo tanto quanto ela com todas essas revelações. Precisamos descobrir o que realmente aconteceu, disse Joana, decidida. Tem que haver algo mais, algum outro lugar onde possamos buscar essas respostas. Não podemos parar agora, Antônio assentiu. Ele sabia que Joana estava certa. As respostas que ambos procuravam estavam ali, em algum lugar, e eles não podiam parar até que descobrissem toda a verdade. Enquanto eles se preparavam para continuar sua busca, uma sensação sombria pairava sobre eles. O passado de Carolina estava prestes a ser desvendado, e as revelações que viriam à tona poderiam mudar completamente o rumo de suas vidas. No dia seguinte, Antônio e Joana se encontraram novamente, desta vez em um café tranquilo, longe da agitação da cidade. Eles sabiam que o que haviam descoberto até agora não era o fim da história. Havia algo maior, algo que conectava todos os pontos, e eles estavam decididos a chegar ao fundo de tudo. A conversa com o Dr. Silvio havia deixado mais perguntas do que respostas, mas também trouxe uma pista crucial. Carolina estava fugindo de algo, ou de alguém. Joana, embora inquieta, sentia que estava mais próxima da verdade do que nunca. Antônio, por sua vez, estava começando a ligar os pontos, mas não queria apressar nenhuma conclusão. Eles sabiam que qualquer decisão precipitada poderia levá-los a suposições erradas. Enquanto tomavam café e revisavam os últimos documentos reunidos pelo investigador particular, Joana decidiu que era hora de ir mais a fundo em sua pesquisa. Eles precisavam encontrar algo que ligasse Carolina ao medo que ela sentia e, principalmente, descobrir quem era o pai biológico de Joana. Antônio, eu sei que isso é doloroso para você, mas precisamos ser diretos. Quem poderia ser essa pessoa de quem minha mãe estava fugindo? Perguntou Joana, tentando ser o mais sensível possível, mas sabendo que a verdade não poderia ser evitada. Antônio ficou em silêncio por um longo momento, refletindo sobre a pergunta de Joana. Ele havia revivido tantas memórias nos últimos dias, mas nada parecia se encaixar completamente. Até que, de repente, algo começou a clarear em sua mente. Um nome, um momento que ele havia enterrado há muitos anos. Eu acho que sei, disse ele, com a voz pesada, como se estivesse exorcizando um fantasma de seu passado. Havia um homem, na época em que Carolina e eu estávamos juntos. Ele era um empresário poderoso, alguém com quem eu tinha alguns negócios. E ele também se interessava por Carolina. Joana o olhou com surpresa. Quem era ele? Você acha que ele pode ser o meu pai? Antônio balançou a cabeça, sua expressão carregada de angústia. Eu não sei, Joana. Não posso afirmar isso, mas na época eu sabia que ele tentava se aproximar dela. Carolina nunca mencionou nada, mas eu via como ele a olhava, como tentava se infiltrar em nossa vida. E agora, pensando bem, talvez ela estivesse com medo dele. Joana sentiu o ar pesado ao seu redor. Como se chama esse homem, Antônio? Richard Müller, respondeu ele, o nome saindo de sua boca como uma confissão amarga. Ele era um dos homens mais influentes da cidade na época. E se ele soube que Carolina estava grávida, talvez ele tenha tentado fazer algo. Talvez ela tenha fugido por causa dele. Joana ficou em silêncio por um momento, absorvendo essa nova informação. Richard Müller, um nome poderoso, com uma reputação tão influente quanto perigosa. Seria possível que ele fosse seu pai? E se fosse, isso explicaria o medo de sua mãe? Precisamos descobrir mais sobre ele, disse Joana, com determinação. Se ele realmente for o homem que minha mãe temia, talvez tenhamos finalmente encontrado a chave para toda essa história.
Antônio assentiu, mas estava visivelmente desconfortável. Ele sabia que se envolver com alguém como Richard Mueller significava entrar em um território perigoso. Joanna, você precisa ser cuidadosa. Se Richard estiver envolvido de alguma forma, isso pode ser muito maior do que imaginamos. Ele não é alguém que se deve confrontar sem cautela. Mas Joanna estava decidida. Ela já havia passado muito tempo sem respostas e sabia que, independentemente do que acontecesse, precisava encarar a verdade de frente. Eu não tenho medo, Antônio. Só quero saber a verdade. Os dois passaram o restante do dia buscando mais informações sobre Richard Mueller. Antônio, apesar de sua relutância, usou seus contatos para obter documentos e informações sobre as movimentações de Mueller naquela época. Conforme vasculhavam registros financeiros e legais, encontraram algo que confirmava suas suspeitas. Richard havia feito uma doação substancial para uma clínica particular, a mesma clínica onde Carolina havia dado à luz Joanna. A revelação deixou os dois atordoados. Era a prova de que Richard Mueller estava diretamente envolvido no passado de Carolina e, muito provavelmente, no nascimento de Joanna. Mas o que isso significava? Será que ele era mesmo o pai biológico de Joanna? E se fosse, por que Carolina nunca contou isso a ninguém? O que ela tanto temia? Sentindo que estavam finalmente perto de desvendar o mistério, Joanna e Antônio decidiram que precisavam confrontar Richard. No entanto, sabiam que isso exigiria uma preparação cuidadosa. Eles não podiam simplesmente aparecer na frente de um homem tão poderoso sem estarem totalmente preparados para as consequências. Naquela noite, enquanto Antônio refletia sobre o que haviam descoberto, algo dentro dele o perturbava profundamente. A ideia de que Joanna poderia ser filha de Richard Mueller o enchia de uma sensação de perda e dor. Ele havia começado a ver Joanna como parte de si, como uma ligação direta com Carolina, e agora tudo aquilo parecia estar em risco. E então, uma memória esquecida voltou à tona, trazendo consigo uma nova revelação. Antônio se lembrou de uma conversa que havia tido com Carolina pouco antes de seu acidente. Ela mencionou algo sobre estar grávida, mas nunca conseguiu terminar de explicar. Naquele momento, ele havia entendido que era o pai da criança, mas agora, com todas essas novas informações, ele começou a se questionar. E se Carolina estivesse tentando lhe contar que ele era o pai, mas nunca teve a chance de dizer isso claramente? Era uma hipótese, mas quanto mais ele pensava, mais ela fazia sentido. Richard Mueller poderia estar envolvido na vida de Carolina, mas isso não significava necessariamente que ele era o pai de Joanna. Talvez Carolina estivesse fugindo dele justamente porque sabia que Antônio era o verdadeiro pai e temia que Richard pudesse fazer algo contra ela ou a criança. Antônio sentiu o coração acelerar. Ele precisava contar isso a Joanna, mas não antes de confirmar sua teoria. Ele decidiu que faria de tudo para descobrir a verdade. E se realmente fosse o pai de Joanna, faria o que fosse necessário para protegê-la. Antônio passou a noite em claro, revivendo cada memória que tinha de Carolina e dos momentos que compartilharam antes do acidente. A ideia de que ele poderia ser o verdadeiro pai de Joanna estava tomando forma em sua mente, mas precisava de uma confirmação. O que o deixava em um turbilhão de emoções era a possibilidade de ter passado tantos anos sem saber que tinha uma filha, uma parte de Carolina que ele jamais imaginou existir. No dia seguinte, ele se reuniu com Joanna novamente, decidido a compartilhar suas suspeitas. A expressão dela ao entrar no café era de determinação, mas também de ansiedade. Ambos sabiam que estavam a um passo de algo grande, algo que mudaria para sempre a forma como viam o passado e suas próprias vidas. Joanna, eu estive pensando muito sobre tudo o que descobrimos, começou Antônio, com cautela. E eu acho que podemos estar próximos de algo que nunca imaginei. Joanna o observou atentamente. O que você quer dizer, Antônio? Antônio respirou fundo, preparando-se para o que estava prestes a dizer. Eu me lembrei de uma conversa que tive com sua mãe, pouco antes do acidente. Ela me disse que tinha algo muito importante para me contar. Algo que mudaria nossas vidas.
Na época, eu achei que ela estava falando sobre nós dois, sobre nosso relacionamento. Mas agora, depois de tudo que descobrimos, eu acho que ela estava tentando me dizer que eu sou seu pai. O coração de Joana acelerou. As palavras de Antônio a deixaram atordoada, mas também trouxeram uma estranha sensação de esperança. Você acha que você pode ser meu pai biológico? Perguntou ela, ainda tentando processar a ideia. Antônio assentiu, seus olhos refletindo a seriedade de suas palavras. Sim, Joana, eu acho que é uma possibilidade muito real. Carolina nunca mencionou isso diretamente, mas a forma como ela estava quando nos falamos pela última vez faz todo o sentido agora. Ela estava com medo, mas não de mim. Ela estava com medo de Richard Müller. Ela sabia que, se ele descobrisse, ele poderia tentar tirá-la de mim. Talvez fosse por isso que ela estava fugindo. Joana sentiu uma onda de emoções se formando dentro de si. A ideia de que Antônio poderia ser seu pai biológico a pegou de surpresa, mas ao mesmo tempo, algo em seu coração parecia se acalmar. Como se, de alguma forma, essa verdade já estivesse presente, esperando para ser descoberta. Antônio, se isso for verdade, começou Joana, a voz tremendo levemente. Isso muda tudo. Antônio sorriu, um sorriso triste e esperançoso ao mesmo tempo. Sim, muda tudo, mas eu quero ter certeza disso, Joana. Quero que a gente faça os testes necessários para confirmar. Se eu realmente for seu pai, quero que você saiba que eu estarei aqui, sempre como deveria ter estado desde o início. Joana assentiu, concordando com a decisão. Eles sabiam que precisavam de provas concretas, mas o que Antônio havia dito já havia plantado uma semente de esperança no coração dela. A ideia de finalmente ter uma família, de não ser mais sozinha, a fazia sentir uma mistura de medo e alegria. Os dias que se seguiram foram de preparação. Antônio e Joana decidiram fazer um teste de DNA para confirmar suas suspeitas. Enquanto aguardavam os resultados, os dois continuaram investigando o passado de Carolina, determinados a entender melhor o que havia acontecido. Richard Müller, agora, era uma presença constante em suas mentes, mas ambos sabiam que confrontá-lo só seria possível depois que tivessem todas as respostas. Durante esse período, Antônio e Joana se aproximaram ainda mais. O laço entre eles, que já estava se fortalecendo, se tornou inquebrável. Eles passavam horas conversando sobre a vida, sobre as memórias de Carolina e sobre os desafios que Joana enfrentou ao longo dos anos. Antônio se culpava por não estar presente, mas Joana sempre o tranquilizava, dizendo que ele não tinha como saber. O mais importante era que, agora, estavam construindo algo novo juntos. Finalmente, o dia do resultado do teste de DNA chegou. Ambos estavam nervosos, mas também ansiosos para descobrir a verdade. Quando o envelope foi entregue nas mãos de Antônio, ele sentiu o peso do momento. Ele o abriu com cuidado, os dedos trêmulos enquanto retirava o papel. Joana o observava em silêncio, o coração acelerado. Antônio leu o documento, seus olhos passando lentamente por cada linha. Então, ele olhou para Joana, suas mãos tremendo levemente enquanto entregava o papel a ela. Joana, eu sou seu pai, disse ele, sua voz embargada pela emoção. As palavras atingiram Joana como uma onda. Ela pegou o documento com mãos trêmulas, lendo e relendo para ter certeza. Quando finalmente aceitou o que estava diante de seus olhos, lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Antônio se aproximou, segurando-a suavemente pelos ombros. Eu sinto muito por não ter estado presente na sua vida até agora, disse ele, com a voz carregada de emoção. Mas prometo que, daqui em diante, você nunca mais vai estar sozinha. Joana soluçava, mas eram lágrimas de alívio, de alegria. Ela finalmente havia encontrado o que tanto buscava, sua identidade, sua origem e uma parte de sua mãe que estava viva dentro de Antônio. Ela o abraçou com força, sentindo o conforto de ter encontrado sua família, algo que ela nunca imaginou que seria possível. Obrigada, Antônio,
Pai, disse Joana, com a voz quebrada pela emoção. Antônio a abraçou ainda mais forte, sentindo que, depois de tantos anos de dor e solidão, ele finalmente havia encontrado uma segunda chance de ser feliz, de ter uma família. Carolina, de alguma forma, os havia unido, e agora ele sentia que sua memória poderia ser honrada de uma maneira que ele jamais havia imaginado. Enquanto se abraçavam, ambos sabiam que ainda havia muito a ser resolvido, especialmente com relação a Richard Müller e o papel que ele desempenhou no passado de Carolina. Mas por agora, eles estavam focados em algo muito maior, o amor que finalmente havia os conectado como pai e filha. Antônio e Joana sabiam que o que tinham pela frente seria desafiador, mas estavam prontos para enfrentar tudo juntos. Pela primeira vez em muitos anos, Antônio sentiu que sua vida tinha um novo propósito, e Joana, finalmente, sentia que havia encontrado seu lugar no mundo. Os dias que se seguiram à revelação de que Antônio era o pai biológico de Joana foram de emoção, alívio e esperança. Pai e filha passaram a se conhecer de uma maneira mais profunda, não mais presos ao mistério do passado, mas olhando para o futuro com uma sensação de união que nenhum deles jamais havia sentido. Contudo, havia ainda uma última questão não resolvida. Richard Müller. Embora Antônio e Joana estivessem prontos para deixar o passado para trás, ambos sabiam que a influência de Richard sobre a vida de Carolina e o medo que ele impôs a ela ainda pairavam sobre suas cabeças. Eles decidiram, juntos, que precisavam confrontar essa sombra do passado, não apenas para entender o que realmente aconteceu com Carolina, mas para garantir que o futuro de Joana não fosse mais assombrado por incertezas. Antônio, com sua vasta rede de contatos, conseguiu marcar um encontro com Richard Müller. Ele sabia que o confronto não seria fácil, mas também sabia que era necessário. Joana insistiu em ir com ele, querendo estar presente para ouvir a verdade e enfrentar, de uma vez por todas, o homem que tanto influenciou o destino de sua mãe. O encontro foi marcado em um dos escritórios de Richard, um local luxuoso, com uma vista panorâmica de São Paulo. Quando Antônio e Joana chegaram, foram recebidos por um assessor que os conduziu até a sala de Richard. O ambiente era imponente, com paredes de vidro e uma decoração moderna e fria, que refletia a personalidade calculista do homem que estavam prestes a confrontar. Richard estava sentado atrás de sua grande mesa de mármore, com uma expressão serena, mas seus olhos denunciavam uma curiosidade fria sobre o que aqueles dois estavam fazendo ali. Ele se levantou lentamente quando eles entraram, estendendo a mão, mas Antônio e Joana permaneceram onde estavam, sem corresponder ao gesto. Antônio, Joana, disse Richard, com uma voz suave, mas calculada. Não esperava vê-los juntos. O que posso fazer por vocês? Antônio foi direto ao ponto. Estamos aqui para obter respostas, Richard. Você sabe do que estou falando. Richard sorriu de forma controlada, inclinando-se levemente para a frente. Ah, sim, Carolina. Já faz muito tempo, não? Ainda a mantém viva na memória, Antônio? Joana sentiu uma onda de raiva ao ouvir o nome de sua mãe ser tratado com tanta frieza, mas manteve-se firme. Ela sabia que precisava escutar o que Richard tinha a dizer. Minha mãe estava com medo de você, disse Joana, quebrando o silêncio. Ela fugiu para tentar nos proteger. O que você fez para causar tanto medo nela? Richard olhou para Joana por um momento, seus olhos estreitando-se levemente. Eu nunca fiz nada que ela não quisesse, Joana. Sua mãe era uma mulher complicada, com seus próprios segredos. Talvez ela tenha fugido de você, não de mim. Antônio não pôde conter a fúria ao ouvir isso. Não tente distorcer a história, Richard. Carolina estava grávida de mim, e você sabia disso. Você a ameaçou, e ela fugiu para proteger nossa filha. Richard riu, mas sem alegria. Grávida de você? Não seja ingênuo, Antônio. Carolina era uma mulher inteligente. Ela sabia o que estava fazendo. E, de fato, eu tentei me aproximar dela. Não nego. Mas se ela fugiu, foi porque estava cansada de nós dois. As palavras de Richard foram como uma lâmina afiada. Mas Antônio se manteve firme.
Ele sabia que Richard estava tentando manipulá-los, jogando com verdades e mentiras misturadas. Eu sei que você fez algo, disse Joanna, com a voz firme. Algo que a deixou tão apavorada que ela decidiu desaparecer, levar a mim e a si mesma para longe. Talvez você não tenha conseguido o que queria, mas o que importa é que agora estamos aqui e, finalmente, sabemos a verdade. Richard, vendo que sua estratégia de manipulação não estava funcionando, mudou o tom. Talvez eu tenha sido um pouco persistente demais, Joanna. Sua mãe era uma mulher fascinante e eu não sou um homem que aceita não como resposta, mas eu nunca fiz nada que a prejudicasse diretamente. Se ela escolheu fugir, foi uma decisão dela. Antônio deu um passo à frente. Ela fugiu para proteger nossa filha. Você pode tentar esconder o que fez, Richard, mas não importa mais. Joanna está aqui, e agora nós dois estamos unidos, prontos para encerrar essa história. Eu só queria que você soubesse que, apesar de tudo, nós vencemos. Richard olhou para os dois com uma expressão indecifrável. Ele sabia que sua influência sobre Carolina não havia sido esquecida e que agora estava diante das consequências de suas ações passadas. No entanto, ele manteve seu ar de superioridade, como se não pudesse ser tocado por nada daquilo. Se vieram aqui em busca de redenção ou arrependimento, sinto muito em decepcioná-los, disse Richard, com um sorriso cínico. O passado é passado. Vocês que lidem com ele como acharem melhor. Joanna e Antônio se entreolharam. Eles haviam obtido as respostas que procuravam, mas não havia redenção ou arrependimento da parte de Richard Mueller, e isso era algo que ambos já esperavam. Você nunca poderá apagar o que fez, Richard, disse Joanna com a voz firme. Mas eu não vou deixar que isso defina minha vida. Estou aqui com meu pai e estamos prontos para seguir em frente. O passado acabou. Com essas palavras, Joanna e Antônio se levantaram e saíram da sala, deixando Richard sozinho com seus próprios demônios. A verdade havia sido revelada e o peso do passado, finalmente, começava a se dissipar. Ao saírem do prédio, Joanna respirou fundo, sentindo uma nova leveza em seu coração. Antônio, ao seu lado, sorriu com orgulho. Ele havia finalmente encontrado sua filha e, juntos, enfrentaram o que parecia ser o maior fantasma de suas vidas. E agora? Perguntou Joanna, olhando para o horizonte da cidade. Agora, começamos de novo, respondeu Antônio, colocando o braço ao redor dela. Eles sabiam que o caminho à frente não seria fácil, mas estavam prontos para enfrentar o futuro juntos. A história que começou com dor e segredos finalmente havia chegado a um desfecho. E pela primeira vez, tanto Joanna quanto Antônio sentiam que podiam viver plenamente, sem as sombras do passado. Assim, o que começou como uma busca por respostas se transformou em uma jornada de reconciliação, amor e renovação. Antônio, que havia passado tantos anos perdido em sua dor, agora encontrava redenção ao lado de sua filha. Joanna, que cresceu sem saber de suas raízes, finalmente havia encontrado sua identidade. E, mais importante, uma família. E, enquanto caminhavam lado a lado pelas ruas de São Paulo, ambos sabiam que esse era apenas o começo de uma nova história. Uma história de esperança, amor e segundas chances.